A aula pública de hoje discute os impactos da crise brasileira no mundo. Neste programa, gravado na PUC de São Paulo, quem fala sobre o assunto é Reginaldo Nasser, mestre em Ciência Política pela Unicamp e doutor em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo. Reginaldo é professor de Relações Internacionais. Com o processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff, vários países passaram a analisar o cenário político brasileiro. Movimentos sociais e a esquerda mundial se manifestaram contra os retrocessos no Brasil. No entanto, vários países passam por um momento semelhante, com agitações sociais e fragilidade do sistema político. Para especialistas, é necessário discutir as crises que assolam diversas nações em uma perspectiva internacional. Com o mercado globalizado, as relações entre realidades nacionais e transnacionais estão cada vez mais conectadas. Nesse sentido, as lutas sociais pelo mundo precisam ser analisadas dentro de espaços urbanos e globalizados. Mas, afinal, ainda existem fronteiras entre as crises nacionais e internacionais? Qual a relação da crise brasileira com os movimentos sociais no mundo? Vou ler uma frase aqui para vocês. O enfoque na austeridade é para usar a crise, não resolvê-la. A tendência atual é usar massivamente os recursos dos bens comuns de cidadãos e de suas instituições públicas para enriquecimento daqueles que já são muito ricos. Essa é uma nova fase de reestruturação do modelo neoliberal da economia. Vocês poderiam atribuir autoria a essa frase para um comentarista hoje no Brasil. Mas essa frase é do Paul Krugman, né, analisando o governo Bush. Mas também pode ser o Krugman falando da possibilidade de vir isso com o Trump. E pode ser essa frase em qualquer lugar do mundo. Eu poderia ler também aqui um relatório mundial sobre corrupção, lavagem de dinheiro de grandes empresas no mundo, né? Quer dizer, nós encaminharíamos então essa discussão para avaliar se são boas ou más empresas, se são funcionários corruptos que tem nos Estados Unidos, na Suíça, na Austrália, no Moçambique, ou, minimamente, para a gente pensar isso dentro das ciências sociais, há uma regularidade nesses fatos, né? Se há uma regularidade, é algo que extrapola a nossa conjuntura, é algo que extrapola a questão nacional. Nós continuamos empregando essa palavra nacional, continuamos empregando a palavra Estado Nacional, como se fosse do século XVIII, século XIX. A palavra pode ser a mesma, mas a realidade mudou consideravelmente. E essa realidade mudou no sentido de nós olharmos mais para espaços internacionalizados, né? Hoje em dia, é difícil você localizar uma empresa internacional, né, com personalidade jurídica, né? Quer dizer, há um tempo atrás, era uma grande discussão a remessa de lucros. Então, esse nacional e internacional eram vistos como esferas separadas, né? Hoje não existe mais isso, né? Há uma complexidade na relação entre empresas nacionais, empresas transnacionais, partes do governo federal, do governo municipal. Então, nós vivemos, na verdade, é muito mais apropriado falar em espaços globalizados, ou espaços internacionalizados. E nesse espaço confluem vários agentes. Ora, quando nós falamos de globalização acontece principalmente em espaços urbanos, nas cidades, né? É onde tem fluxo de pessoas, é onde tem fluxo de ideias, é onde tem fluxo de recursos legais e ilegais. E esses espaços urbanos começam a se uniformizar no mundo, né? Então, quando aconteceu a Primavera Árabe, nós olhávamos para lá e dizíamos, revolta no Egito, revolta na Líbia. Nós podemos identificar nessas cidades questões que são muito semelhantes a São Paulo, questões que são semelhantes ao Rio de Janeiro e qualquer grande cidade aqui. Como também nós podemos identificar problemas em relação aos recursos naturais. Portanto, existe um sistema internacional que se realiza nos espaços e nos espaços urbanos. Não são nas grandes proporções, né? Não estão nas grandes organizações internacionais. E nesses espaços urbanos, o jurídico começa a se moldar nessas novas realidades,
né? A socióloga Saskia Sassen diz que nós devemos olhar para isso a partir de 3 vetores: autoridade, território e poder, né? Essa autoridade, claro, é a autoridade jurídica, né? Através do direito, o poder e o espaço, né? Ou o território. Esses 3 vetores eles vão se recompondo, né? Então, nós podemos identificar isso nos espaços, tanto urbanos como rurais, a água, né? Os espaços urbanos, a questão da mobilidade, né? Por exemplo, hoje nós olhamos para a Síria, né? Um problema de grave consequências humanas e, para o mundo inteiro, e alguns estudos apontam que antes da Primavera Árabe, a isso precedeu na Síria um grave problema no meio ambiente, né? Houve uma grande privatização dos recursos hídricos no meio rural, né? As pessoas vivendo dificuldades foram para a cidade, principalmente Alepo, e isso causou uma série de problemas, né? Então, ou seja, nós podemos identificar todos esses fenômenos que parecem ser fragmentados, mas, no fundo, eles estão conectados. Nós estamos vivendo, portanto, no Brasil, um momento, como eu já disse, de forças, né, que estão articulando nos meios internacionais, né, capital financeiro, né, a expulsão das pessoas das casas, das cidades, né, tem estudos, e veja, aqui nós não podemos olhar norte e sul, né, não tem mais essa história de desenvolvido e subdesenvolvido, né, as realidades se assemelham. Portanto, nós temos um mundo, esse que eu estava apontando, da globalização, mundo da internacionalização, onde os principais atores são as corporações, né? Então, de outro lado, né, a luta é contra as corporações, né? E essas corporações são corporações que se articulam, que se infiltram em todos os governos, independente da sua matriz ideológica. Bom, mas a gente pode perguntar, se é isso, por que nós temos um momento de luta aqui no Brasil e de conflito? Quero apontar 2 coisas. Quer dizer, há um processo, né, contínuo de domínio das corporações, mesmo nos governos considerados de esquerda. Então, essas corporações expandiram significativamente na década de 2000, aqui na América Latina, né? Mas, por outro lado, e nós devemos entender o Estado como um espaço de luta, e nesse local onde se dá a luta, alguns grupos, né, mais relacionados à luta democrática, à luta de esquerda, conseguiram um mínimo espaço. Então, sim, né, nós tivemos avanços importantes, né, nesses governos, e principalmente aqui no governo, durante essa década, mas isso não pode nos colocar diante, né, de um dilema que se dá em torno da escolha de regimes políticos ou de governos. Nós temos aqueles que estão comprometidos com as lutas sociais, as lutas democráticas, devem levar isso para um campo além, que é esse campo das corporações, né, que é esse campo onde as corporações se difundem por todas as áreas da nossa vida. Então, nós temos que olhar que as corporações, portanto, se transformaram nesse ator privilegiado da globalização, e, longe de negar o Estado, ela se integra com o Estado, ela se molda no Estado, né? Então, esse complexo jurídico, político e econômico é feito na composição, né, dessas empresas transacionais e as partes do Estado que o compõe. É isso que a gente tem assistido em todo o mundo, no Brasil agora em particular, e é onde também tem e se aplica as tecnologias de poder que estão difundidas pelo mundo, né? Quer dizer, se a gente olhar o processo de repressão nas cidades norte-americanas, em Baltimore, por exemplo, é muito semelhante ao que acontece em São Paulo, que é muito semelhante ao que acontece no Rio, que é muito semelhante ao que acontece em Tel Aviv e Jerusalém, né? Então, há uma tecnologia de gestão de territórios e de novas fronteiras. Então, esqueça esse negócio de fronteiras entre países. As fronteiras são entre espaços urbanos, né, que vão se moldando essa nova realidade, né? Vamos olhar e ter uma percepção diferenciada disso. Vamos olhar para espaços de luta, espaços de confronto, onde aparecem vários atores, os atores regionais, os atores locais e os atores globais.
Agora, Reginaldo Nasser responde à pergunta da correspondente de Ópera Mundi na Argentina, Aline Boeri. Reginaldo, a década de 90 na América Latina foi marcada pela adesão quase hegemônica dos governos da região a políticas neoliberais. Por outro lado, também foi muito rica para o surgimento de movimentos sociais, muitos deles com tendência latino-americanista, como os que apareceram na Argentina na esteira da crise de final do século XX e começo do século XXI. Num cenário de instabilidade política, como o que existe no Brasil e em outros países vizinhos hoje, é possível vislumbrar condições favoráveis para a articulação ou mesmo surgimento de movimentos de caráter mais regional? De que maneira esses movimentos poderiam influenciar a política latino-americana de forma local e regional? Acho que é um fronte, vamos chamar assim, de resistência, né? Como dizia o pensador italiano marxista, o Gramsci, a guerra de posição, né? Que é a defesa daquele mínimo que foi conquistado, né? De direitos sociais, direitos políticos, mas, por outro lado, e é esse passo que eu acho que está difícil de ser dado, é uma guerra de movimento, né? E além disso, e esse ir além disso é incluir nessa luta a questão das corporações, né? Porque essas corporações, né, em torno das quais se geriram os governos liberais, também foram elas que cresceram com esses governos de esquerda na América Latina. Portanto, há um duplo fronte aí. De outro lado, há também, entendo, um outro problema. Essas lutas ao longo da década de 90, elas se fragmentaram. Nós temos uma série de movimentos que trouxe muita riqueza, muita dinâmica para toda a luta democrática na América Latina. Por outro lado, né, se ressente de uma articulação entre esses movimentos, né? Esses movimentos não têm tido o poder de articulação necessário para conjugar uma ação comum, né? E eu acredito isso, a hipótese é que não temos claro que essa luta, né, quais os atores que nós estamos lutando. Acho isso, que isso vai ser muito rico, nós reelaborarmos novas estratégias de luta. E a América Latina, a América do Sul em particular, está de olho no que está acontecendo no Brasil, né? Está de olho, eu diria, muito mais, infelizmente, no sentido governamental. Nesse sentido, eu poderia dizer que a direita, em termos de ação da direita, ela se internacionalizou muito mais do que a esquerda. Cada frase, cada ideia, cada movimento da direita no Brasil, nós podemos identificar claramente com a direita norte-americana, né, ao estilo dos neoconservadores. Essa também é uma nova realidade para nós, é uma outra direita, né? Nós vamos lidar com isso. É uma direita que tem apelo para a juventude, né? É uma direita que usa as redes sociais. Então, essa direita também é um novo desafio, né? E essa direita foi para a rua, né? Então, portanto, eu vejo, nesse sentido, a luta na América Latina.